74.358. Esse é o número de processos novos por suspeita de erro médico registrados no Brasil em 2024, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. 158% de crescimento em apenas 4 anos. Deixa eu repetir isso de outra forma para que o número faça sentido na sua cabeça. Em 2020, existia um volume de processos contra médicos no Brasil. 4 anos depois, esse volume cresceu mais de uma vez e meia. 4 anos. Não em uma geração, não em uma década, em 4 anos. E tem um dado ainda mais impactante. Reportagens especializadas apontam um crescimento de 506% nas ações judiciais em apenas 12 meses, mais de 500% em um único ano. E a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 10% dos pacientes no Brasil sofrem algum tipo de dano durante atendimentos médicos. Esses números têm um significado muito concreto para quem está me assistindo agora. Significa que a probabilidade de um médico brasileiro enfrentar algum tipo de questionamento judicial, ético ou administrativo ao longo da carreira nunca foi tão alta quanto é hoje. Significa que a pergunta não é mais se você vai ser questionado. A pergunta é quando e como você vai estar preparado para esse momento. E eu começo esse vídeo com esses números não para te assustar, mas porque a realidade que eles descrevem é o motivo pelo qual eu criei o método Crono. É o motivo pelo qual eu passo os meus dias há mais de 15 anos estudando processos, analisando prontuários, acompanhando defesas e entendendo o que separa o profissional que sobrevive a um processo daquele que tem a carreira destruída por ele. Quando comecei a trabalhar especificamente com direito médico, eu tinha uma expectativa sobre o que encontraria nos processos que chegavam ao meu escritório. Esperava encontrar médicos negligentes, profissionais despreparados, condutas tecnicamente equivocadas que resultavam em danos reais para os pacientes. Encontrei alguns casos assim, mas não era o padrão. O padrão era outro. E quando comecei a enxergar esse padrão, tudo mudou na forma como eu trabalho. O que eu encontrei, repetidamente, processos de especialidades diferentes, em estados diferentes, em hospitais públicos e privados, em consultórios e clínicas, foi o seguinte: médicos competentes, tecnicamente preparados, que haviam tomado decisões corretas, que haviam conduzido os casos da forma adequada, estavam perdendo processos, não porque tinham errado, mas porque não conseguiam provar que tinham acertado. O prontuário não contava a história, ou contava de forma fragmentada, imprecisa, com lacunas que o advogado do paciente explorava com precisão. A decisão clínica havia sido tomada, mas o raciocínio por trás dela não estava registrado. A orientação havia sido dada ao paciente, mas não havia nada no documento que comprovasse isso. O exame havia sido solicitado, realizado e interpretado, mas a sequência de eventos não estava clara no papel. E aí, o perito analisava o caso. O juiz lia o laudo. E o que o juiz via não era um médico competente que havia feito tudo certo. O que o juiz via era um documento com buracos. E onde há buracos, há dúvida. E onde há dúvida num processo judicial, quem perde é quem deveria provar. Esse padrão, visto dezenas de vezes, foi o que me levou a criar o método Crono. Existe uma frase no direito médico que eu uso em todos os treinamentos, em todas as consultorias, em todas as palestras que faço para equipes de saúde. O que não está escrito não existiu. É uma frase simples, curta, mas ela resume, com perfeição, a lógica que governa qualquer análise jurídica ou pericial de um caso médico. Quando um perito analisa um prontuário, ele não sabe o que aconteceu naquela consulta, naquela cirurgia, naquela internação. Ele sabe apenas o que está escrito, o que está documentado, o que foi registrado no momento ou logo depois que aconteceu. Se você fez a anamnese completa, mas não registrou, para o perito ela não foi feita. Se você explicou os riscos ao paciente com clareza e cuidado, mas não registrou, para o perito isso não aconteceu. Se você tomou a decisão correta com base nos dados clínicos disponíveis naquele momento, mas não registrou o raciocínio que te levou até essa decisão, para o perito a decisão pode parecer arbitrária, injustificada, sem fundamento técnico. E o paciente, ou a família do paciente, vai dizer que não foi informado, que não houve explicação, que a conduta não teve justificativa. E sem registro você não tem como contestar. O prontuário não é burocracia. O prontuário é o seu testemunho. É o documento que vai falar por você. Se você não puder estar presente. Quando o processo correr, quando a perícia analisar, quando o juiz decidir. E a pergunta que eu faço para cada profissional que me assiste é essa: o que o seu prontuário está dizendo sobre você? O método Crono é estruturado em 5 pilares. Cada pilar representa uma dimensão da documentação clínica que, quando ignorada, cria uma vulnerabilidade jurídica real. E cada pilar, quando aplicado corretamente, fecha essa vulnerabilidade. A primeira letra, o C, é de contexto clínico. O contexto clínico é a base de tudo. É o ponto de partida de qualquer análise pericial. É o que responde à pergunta fundamental: quem era esse paciente? O que ele tinha?
e o que estava acontecendo no momento do atendimento. Parece óbvio, mas o que eu vejo nos prontuários que chegam ao meu escritório para análise é assustador. Registros que descrevem a queixa principal em uma ou duas palavras: dor abdominal, febre, tosse, sem evolução, sem padrão, sem história pregressa, sem comorbidades, sem contexto. E aí vem o processo. E o perito pergunta: qual era a intensidade da dor? Há quanto tempo estava presente? O paciente tinha histórico de patologia abdominal? Havia condições de base que modificavam o quadro? Que medicamentos usava regularmente? E o prontuário não responde, porque nada disso foi registrado. O contexto clínico precisa descrever de forma objetiva e completa o motivo da consulta, a história da doença atual, a história patológica pregressa, as comorbidades, os medicamentos em uso, as alergias conhecidas e tudo que for relevante para compreender a situação clínica do paciente naquele momento. Em hospitais geriátricos, onde trabalho frequentemente, eu vejo de forma muito clara o impacto da ausência desse contexto. Pacientes idosos, com múltiplas condições de base, cujo prontuário registra apenas a queixa imediata sem qualquer referência ao histórico. Quando o desfecho é adverso e a família questiona, o médico não tem como demonstrar que avaliou o contexto completo antes de tomar a decisão clínica. O contexto é o alicerce. Sem ele, tudo que vem depois fica sem fundamento. O segundo pilar é o R, de registro técnico. Se o contexto clínico responde quem é o paciente e o que está acontecendo, o registro técnico responde o que você fez. Cada exame físico realizado, cada exame complementar solicitado e seu resultado, cada procedimento executado, cada intercorrência que ocorreu e como foi manejada. E aqui existe um erro que eu vejo com frequência alarmante: a tendência de registrar apenas o que foi anormal. O médico examina o paciente, encontra alguns dados alterados, registra os alterados e omite os normais por entender que são irrelevantes. É um erro grave do ponto de vista jurídico. Quando um perito analisa um prontuário e não encontra o registro de determinado exame ou determinado segmento do exame físico, ele não assume que foi feito e estava normal. Ele assume que não foi feito, ou que o médico não achou relevante fazer. E isso pode ser usado como argumento de que a avaliação foi incompleta. Registre tudo. Abdômen sem visceromegalias, sem defesa, sem dor à descompressão. Exame neurológico sem alterações focais. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente bilateralmente. Cada segmento, cada sistema. Normal ou alterado. Registrado. Já acompanhei processos por supostos erros cirúrgicos, onde a defesa do médico desmoronou não por falta de competência técnica, mas por ausência do laudo cirúrgico detalhado. Um ato cirúrgico que foi tecnicamente correto, mas que não tinha registro dos achados intraoperatórios, das decisões tomadas durante o procedimento, das condições do paciente em cada etapa. Sem esse registro, a família conseguiu alegar omissões que nunca existiram. O registro técnico é o espelho fiel da assistência prestada. Se o espelho estiver incompleto, a imagem que ele reflete vai ser distorcida. O terceiro pilar é o O, de orientações prestadas. Na minha experiência, o pilar mais negligenciado de todos. E é o pilar que está na base de uma enorme parcela das ações judiciais contra médicos no Brasil. Falta de informação, consentimento inadequado, paciente que alega não ter sido informado sobre os riscos do procedimento, família que diz que o médico nunca explicou as alternativas de tratamento, paciente que afirma que ninguém alertou sobre os sinais de alarme que deveriam levá-lo de volta ao serviço de saúde. E o médico garante que explicou tudo, com cuidado, com tempo, com atenção. Mas o prontuário não registra nada disso. E aí é a palavra do médico contra a palavra do paciente ou da família. Num processo judicial, essa é uma batalha que o médico frequentemente perde, porque o ônus da prova, em muitos casos, acaba recaindo sobre o profissional, e sem documento, sem prova. O método Crono exige que cada orientação relevante seja registrada no prontuário. Não precisa ser uma transcrição literal da conversa, mas precisa constar que o diagnóstico provável foi explicado, que as hipóteses diagnósticas foram discutidas, que os riscos e benefícios das opções terapêuticas foram apresentados, que o paciente foi orientado sobre os sinais de alarme que justificam retorno imediato, que o consentimento foi obtido e está documentado com referência ao conteúdo discutido e à data. Em procedimentos cirúrgicos, o termo de consentimento livre e esclarecido precisa ser um documento real, detalhado, assinado com consciência e referenciado no prontuário. Não um papel genérico assinado na entrada do hospital sem que o paciente tenha lido ou compreendido o conteúdo. Orientar e documentar são duas ações inseparáveis. Uma sem a outra não protege ninguém. O quarto pilar é o N, de nexo entre conduta e decisão. Esse é o pilar que mais diretamente impacta a defesa técnica em processos judiciais. E é também o mais sofisticado dos cinco,
O nexo é o registro do seu raciocínio clínico. É a demonstração, no documento, de que cada decisão que você tomou foi baseada nos dados clínicos disponíveis naquele momento, nas diretrizes e protocolos aplicáveis, e na avaliação cuidadosa das alternativas existentes. Existe uma diferença fundamental entre registrar o que foi feito e registrar por que foi feito. O registro técnico cobre o que, o nexo cobre o porquê, e o porquê é o que permite ao perito, ao juiz, ao conselho de medicina compreender se a conduta foi tecnicamente defensável, se a decisão estava dentro do que se espera de um profissional competente diante daquela situação específica. Deixa eu dar um exemplo concreto. Um paciente idoso, 78 anos, com cardiopatia moderada e diabetes descontrolada, chega com indicação borderline para cirurgia abdominal. A decisão clínica é pela conduta conservadora, não cirúrgica. Por quê? Um prontuário sem nexo vai registrar apenas optado por tratamento conservador. Um prontuário com o quarto pilar do crono vai registrar decisão por conduta não cirúrgica fundamentada no risco cirúrgico elevado, evidenciado pela classificação A, S, A3. Presença de cardiopatia moderada com fração de ejeção de 42%, diabetes com hemoglobina glicada acima de 9 e preferência manifestada pelo familiar responsável após explanação detalhada dos riscos e benefícios de ambas as abordagens. Reavaliação clínica programada para 48 horas. Qual desses prontuários protege o médico numa eventual ação judicial? Qual deles demonstra que a decisão foi pensada, fundamentada, discutida? Qual deles fecha o espaço para a alegação de negligência? O nexo é o que transforma uma decisão correta numa decisão juridicamente defensável. O quinto e último pilar é o segundo O, de organização cronológica. Esse pilar costuma ser subestimado, mas eu posso te dizer, com base em anos de análise de processos, que ele foi determinante em mais casos do que qualquer pessoa imagina. A cronologia é a sequência temporal dos eventos, o registro de quando cada coisa aconteceu, a data e o horário de cada entrada no prontuário, a ordem em que os fatos se desenvolveram. Por que isso importa juridicamente? Porque uma das estratégias mais comuns usadas por advogados que buscam responsabilizar médicos é tentar demonstrar que houve atraso no diagnóstico, que a conduta veio tarde demais, que os sintomas estavam presentes há mais tempo do que o médico reconheceu, ou que houve uma sequência de eventos que o profissional ignorou. Quando o prontuário tem uma cronologia clara e precisa, com horários registrados em cada entrada, é muito mais difícil sustentar esse tipo de argumento. A perícia consegue reconstruir exatamente o que aconteceu, em que momento e em que sequência. Quando a cronologia demonstra que a conduta foi adequada para o momento clínico, a defesa fica muito mais sólida. Já acompanhei casos em que a organização cronológica do foi o elemento central para demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta do profissional e o desfecho adverso alegado. O médico havia agido no tempo certo, com a informação disponível naquele momento. A cronologia provou isso. Por isso, o quinto pilar exige evoluções narradas em sequência com datas e horários exatos, intercorrências e eventos críticos documentados imediatamente após a ocorrência, entradas de profissionais diferentes claramente identificadas e separadas, sem registros retroativos, sem horários aproximados, sem vagueza temporal. A cronologia clara não apenas organiza o prontuário, ela inviabiliza tentativas de distorção dos fatos. Eu quero te dar agora dois exemplos concretos de como o método crono funciona na prática. O primeiro é de uma situação cirúrgica. Um cirurgião enfrentou uma ação judicial após uma cirurgia em paciente com múltiplas comorbidades. A família alegava imperícia e omissão durante o procedimento. O cirurgião estava absolutamente seguro de que havia conduzido a cirurgia da forma correta. Mas o prontuário tinha lacunas. O laudo cirúrgico descrevia o procedimento em termos genéricos, sem detalhar os achados intraoperatórios, sem justificar as decisões tomadas durante a cirurgia, sem registrar as condições do paciente em cada etapa. A perícia não conseguiu reconstruir com clareza o que havia acontecido. E onde há imprecisão, há espaço para dúvida. O processo se arrastou por anos, com custos financeiros e emocionais enormes para o cirurgião. A aplicação do segundo e do quarto pilares do crono, registro técnico detalhado e nexo entre conduta e decisão, teria mudado completamente esse cenário. Com um laudo que descrevesse cada achado, cada decisão e sua justificativa, cada etapa do procedimento com as condições do paciente, a perícia teria um documento claro para analisar. E um documento claro é muito mais difícil de questionar. O segundo exemplo vem da psiquiatria. Um psiquiatra foi acionado pela família de uma paciente que alegava que ele jamais havia explicado os riscos da medicação prescrita, nem havia discutido as alternativas disponíveis. O médico garantia que havia feito uma explicação completa na consulta. Mas o prontuário não registrava nada sobre as orientações dadas,
Não havia referência ao conteúdo discutido, não havia registro do consentimento, não havia menção às alternativas apresentadas. Foi a palavra do médico contra a palavra da família. O terceiro pilar do crono, orientações prestadas, existe exatamente para evitar essa situação. Um registro simples, de 3 ou 4 linhas, descrevendo o que foi explicado, quais foram as alternativas apresentadas e que o paciente demonstrou compreender e concordar, teria fechado completamente essa discussão. Esses não são casos inventados, são padrões que eu vejo repetidamente e que o método crono foi desenvolvido para eliminar. Eu vou encerrar esse vídeo da forma como encerro cada treinamento que faço para equipes de saúde. Eu pergunto: qual é o seu maior bem profissional? Alguns respondem que é a competência técnica, outros dizem que é a reputação, outros falam na confiança dos pacientes. Todos estão certos. Mas eu acrescento um elemento que muita gente esquece: a capacidade de provar que você fez o que fez, porque competência sem documentação é invisível para o sistema jurídico. Reputação sem evidência não sustenta uma defesa. Confiança do paciente não aparece no laudo pericial. O que aparece é o prontuário. E o prontuário que segue o método crono é aquele que conta a história completa, que mostra o contexto do paciente, o que foi feito, as orientações que foram dadas, o raciocínio que fundamentou cada decisão e a ordem cronológica precisa de cada evento. É o prontuário que fala por você com clareza, com lógica e com autoridade, mesmo quando você não puder estar presente para se defender. Eu criei o método Crono depois de mais de 15 anos analisando o que derruba bons médicos em processos judiciais. Não foi intuição, foi análise sistemática de centenas de casos, de prontuários que funcionaram e de prontuários que falharam, de defesas que se sustentaram e de defesas que desmoronaram. O padrão é consistente. Os prontuários que protegem são aqueles que aplicam de forma sistemática os 5 pilares: contexto clínico, registro técnico, orientações prestadas, nexo entre conduta e decisão e organização cronológica. Os prontuários que falham são aqueles que tratam a documentação como uma obrigação burocrática a ser cumprida da forma mais rápida possível. A diferença entre esses dois tipos de prontuário pode ser a diferença entre preservar uma carreira construída ao longo de décadas ou perdê-la em um processo que poderia ter sido evitado. Se você quer receber o material completo do método Crono, com o passo a passo de como aplicar cada pilar na sua prática diária, comenta Crono aqui embaixo. Salva esse vídeo, compartilha com um colega, com um residente, com alguém que está começando e ainda não aprendeu que o prontuário não é burocracia. O prontuário é o seu escudo. Construa ele como se um dia você precisasse usá-lo. Até o próximo vídeo.